Senhora presidente, deputada Augusta Brito, eu queria voltar à tribuna porque os jornais de hoje, eles nos dão a triste notícia que a violência política que aconteceu a partir do golpe parlamentar, ela tem consequências em várias outras violências. O que aconteceu em Brasília, o que acontece em Brasília, autoriza violências nos mais distantes rincões. A crise econômica e a crise política autorizam e estimulam mais e mais conflitos. É por isso que no Brasil inteiro se elevam os conflitos no campo. A Comissão Pastoral da Terra, ela já havia alertado um aumento de 26% nos conflitos do campo, relatório da Comissão Pastoral da Terra. Pior, nos informa a comissão que os assassinatos bateram recorde. No ano de 2015, foram assassinados 50 camponeses, indígenas e quilombolas. Em 2016, 61 assassinatos. Em 2017, pasmem, agora, em maio, portanto, estamos ainda no início de maio, já se somam 30 assassinatos no campo. Tivemos o esquartejamento de um sem-terra no Pará. Tivemos 9 camponeses e camponesas assassinados no Mato Grosso. E tivemos agora os indígenas Gamela, no Maranhão, que foram mutilados, baleados, tiveram mãos decepadas. Estamos voltando à Idade Média no Brasil do século XXI. Nesse exato momento que falo aqui, existem conflitos fundiários acontecendo no Ceará, na zona costeira, em Beberibe, no Cumbe e Aracati, em Beberibe, na Prainha do Canto Verde e na Tabubinha, em Itarema e Itapipoca, nas áreas dos Tremembé. Existem conflitos no campo acontecendo no Camucim, em Tatajuba, em Limoeiro do Norte. Está para haver, depois de 4 anos de ocupação, talvez um grande conflito em razão da intransigência do DENOX, e obviamente eu gostaria aqui de, sobretudo, contar com o apoio de outros deputados para nós convencermos o DENOX de que essa reintegração de posse do acampamento Zé Maria do Tomé, ela é absurda. O DENOX pode evitar uma tragédia, porque o que está se desenhando lá é sobretudo isso. Portanto, é importante que aqueles que têm incidência, deputados Leonardo Araújo, deputado Daniel, sobre o DENOX, possam convencer o DENOX para evitar violência lá em Limoeiro do Norte. Está havendo nesse momento a ocupação da FUNAI. Então, o Brasil inteiro, eu ocupo a tribuna para dizer isso, o Brasil de 2017, este Brasil está, sobretudo, vivenciando um aumento da violência do campo. Ou seja, você tem parlamentares que, inclusive, autorizam. Veja, uma semana antes de ter havido o massacre dos Gamela, no Maranhão, teve parlamentar que subiu à tribuna da Câmara Federal estimulando a violência. Eu sempre digo, a violência estimulada da tribuna das casas parlamentares, ela não é palavra que soa ao vento. Ela se materializa no mais distante rincão da sociedade, do país. Portanto, eu queria dizer que, nesse momento, o que está acontecendo lá na FUNAI, na sede da FUNAI do Ceará, o que está acontecendo em Limoeiro, com essa ordem de reintegração de posse e despejo daquela ocupação, o Partido DENOX, o que aconteceu no Maranhão com os Gamela, o que aconteceu no Pará com os Sem Terra, o que aconteceu com aqueles camponeses no Mato Grosso, somando 30 assassinatos no campo em 2017 no Brasil, entre janeiro e o início desse mês de maio.
revelam que a ausência de reforma agrária, a ausência de estímulo aos pequenos agricultores e aos sem terra, a ausência de mecanismos que possam pacificar o campo, leva a esta violência. Eu queria aqui defender que esta casa, por nossa iniciativa, aprovou um projeto de sugestão ao governador para a criação de um comitê de mediação de conflitos fundiários. Este projeto de indicação, ele já foi aprovado há mais de um ano. Pela Constituição do Estado do Ceará, o governador ele tem 90 dias para responder se tem interesse ou não na matéria. Nós não recebemos resposta. Eu queria aqui reivindicar que é muito importante que Sua Excelência, o governador, decrete a criação de um comitê de mediação de conflitos fundiários, conflitos no campo ou na cidade. Mas agora eu queria, sobretudo, me dirigir aos conflitos no campo. Para que não aconteça aqui o que aconteceu no Maranhão, com mutilação de pessoas tiveram suas mãos decepadas por jagunços do agronegócio, para não acontecer o que aconteceu aqui lá no Pará, deputado Moisés, em que um camponês foi esquartejado, para não acontecer aqui o que aconteceu lá no Mato Grosso, em que 9 camponeses foram mortos, nós precisamos nos antecipar, levar a justiça ao campo. Reforma agrária, condições de permanência no campo, acesso à água e, sobretudo, uma política de mediação de conflitos que pode ser instituída a partir de um decreto de Sua Excelência o governador. Nós já apresentamos à Comissão de Direitos Humanos desta Casa uma audiência pública para tratarmos, no dia 27 de junho, dos conflitos na zona costeira. Nós precisamos tratar agora. No dia 15 de maio, nós vamos tratar do desmonte da política de regularização fundiária que o governo ilegítimo de Temer acabou fazendo pela MP 759. Portanto, do nosso ponto de vista, nós estamos fazendo as iniciativas que cabem a um parlamentar, e nós, do PSOL, este parlamentar que eu aqui represento o nosso partido, nós nos emanamos de todos esses movimentos sociais do campo, quilombolas, indígenas, povos tradicionais, camponeses sem terra, pequenos agricultores, extrativistas, que lutam pela sua permanência no campo, com seu modo de vida, com a sua cultura tradicional, com a sua sabedoria, com a sua tecnologia, sobretudo em comunhão com a natureza, prestando um nobre serviço ambiental, porque os camponeses, os povos do campo, os povos tradicionais, os extrativistas, os quilombolas, os indígenas, além da justiça social que podem promover, dando dignidade a essas famílias, permitem também uma convivência harmoniosa com a natureza. Eles precisam ser acolhidos por esta casa. Portanto, nós aqui estamos, ao mesmo tempo que nós denunciamos essa violência, eu vou repetir, está aqui no relatório da CPT, um aumento de 26% dos conflitos do campo. Queria dizer que nós temos a obrigação de fazer com que isso que tem acontecido não tenha também uma responsabilidade do Ceará. O Ceará não pode ser responsabilizado, ser cúmplice também de situações como esta violência no campo. E eu queria aqui, nesse minuto final, dizer, deputada, que os conflitos que estão acontecendo agora, na zona costeira cearense, com os indígenas, e lá no Limoeiro do Norte, eles reivindicam, precisam, demandam a nossa responsabilidade e a nossa intervenção. Portanto, deputados e deputadas, os trabalhadores que estão me escutando agora, as pessoas que estão em casa nos ouvindo, é muito importante entender que os conflitos no campo só existem por falta de justiça. Justiça social, acesso à terra e à água, dignidade. É por isso que acontece a violência. É porque, inclusive, em alguns territórios do Ceará e do Brasil, o Estado ainda não chegou. As pessoas querem resolver problema armando jagunço e colocando
e tratando os camponeses como se eram tratados os escravos do século XIX. É preciso levar paz ao campo. E só haverá paz no campo se houver justiça social. A paz é fruto da justiça, levando justiça social, acesso à terra e acesso à água, respeito à cultura, respeito à sabedoria, condições de produção, demarcação das terras dos povos tradicionais, haverá justiça no campo. É uma vergonha internacional o Brasil ter 61 assassinatos de lideranças camponesas, conforme a Comissão Pastoral da Terra. É um absurdo. Eu estou aqui com a nota da Diocese de Limoeiro. Ou seja, a Diocese tem que falar ao governo do Estado para que uma violência não aconteça. É um absurdo que em 2017 já haja 30 assassinatos no campo. Portanto, nós não podemos ser cúmplices pela omissão. Eu queria, sobretudo, provocar esta casa e toda a sociedade cearense para que nós nos irmanemos a levar paz ao campo. A paz é fruto da justiça. Muito obrigado.